Olá, sou Amanda Medeiros e falarei um pouco sobre a representação da nação no Brasil durante o século XIX, focando principalmente na esfera política, entre a sucessão de Dom João VI para Dom Pedro I. A primeira metade do século XIX ficou fortemente marcada pela representação visual de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e pela busca em consolidar o ensino artístico no Brasil, principalmente através da missão francesa. Neste século, arte e política estavam intimamente relacionados. A pintura histórica e documental tornou-se uma ferramenta de extrema importância para registrar os acontecimentos no Brasil. Durante esse processo, a atuação artística de Debré foi de fundamental importância. Por meio da aquarela, o artista representou o cotidiano da sociedade escrava e da corte no Rio, e também documentou os hábitos de tribos indígenas, compondo o álbum do seu livro Viagem Pitoresca, um documento artístico e histórico de fundamental importância. Pode ser observada uma forte influência do iluminismo francês, principalmente da enciclopédia de Denis Diderot, pois Debré não se prende apenas à representação de batalhas, cenas importantes e feitos grandiosos do país. Debré, como já dito anteriormente, representa cenas e características do cotidiano e da sociedade brasileira. Dentro do ambiente brasileiro, o artista tornou-se afamado pela pintura histórica, que apesar de ter trabalhado pouco nesse gênero, registrou as cenas dos principais eventos políticos da época. Além disso, também destinou parte de sua produção à cenografia. Em conjunto com Luiz Lacombe, desde 1818, trabalhou no Teatro de São João, atual Teatro São Caetano, lugar onde realizou decorações de estimado valor histórico, artístico e simbólico para os eventos da corte. Encomendar pinturas monumentais não era um costume na época. Em vez disso, as composições cenográficas realizadas para o teatro eram uma alternativa para conceber a pintura histórica dentro desse contexto. É importante pensar que o teatro, visto como palco de comemorações festivas, reuniões políticas e ambiente propício para a socialização, fazia o papel dos salões e estabelecia um elo entre o rei e a corte. A sucessão de Dom João VI para Dom Pedro I causou agitações na esfera política e artística. Era preciso substituir todo o aparato artístico referente ao antigo monarca. Além disso, a independência do Brasil também reforça a necessidade e o processo de criação de uma nova indumentária imperial, pinturas e decorações. Precedente a esses eventos, o retrato de Dom João VI, feito por Debré em 1817, parte de uma representação tradicionalmente absolutista, comparável ao retrato de Luís XIV, desse artista que eu nem vou usar falar o nome, tido como referência consolidada. A composição de Debré apresenta diversos elementos semelhantes facilmente identificáveis, como a pose de Dom João, a grande coluna, símbolo de poder, o acortinado ao fundo, a posição do cetro, da coroa e do trono, entre outros. Essa forma de representação tradicional era presente em variados espaços, como por exemplo em festas públicas. Podemos observar isso ao ver o pano de boca feito por Debré em 1817, chamado o bailado histórico. O pano de boca seria uma tela pintada utilizada nos teatros para separar o palco da plateia. A composição de Debré foi utilizada na cerimônia em homenagem à aclamação do rei Dom João VI e ao casamento do príncipe Dom Pedro com a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, que aconteceu em 1818. Infelizmente, o trabalho de Debré não resistiu ao tempo, e hoje sabemos da sua existência graças à aquarela realizada por ele, presente no livro Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. Posteriormente, com a construção de uma nova iconografia política, Debré passa a usar elementos brasileiros em suas composições. Também toma como uma forte referência o modelo político de Napoleão Bonaparte, um personagem muito admirado pelo artista, que virá a ser um paralelo em suas obras de teor histórico. Tanto na ilustração de Viagem Pitoresca, em que aparecem os retratos do rei Dom João VI e do imperador Dom Pedro I, quanto na tela de coração de Dom Pedro, pintada em 1828, é possível perceber as vestimentas com as novas cores do Brasil e o aspecto evidente da figura enaltecida do cavaleiro e do militar, à la Napoleão. A tela da coração feita por Debré se assemelha a duas obras em específico. Primeiro, a de seu mestre Jacques-Louis David, para a Sagração de Napoleão, atualmente localizada no Museu do Louvre, e também uma feita anteriormente pelo próprio Debré em 1812, nomeada de primeira distribuição das Cruzes da Legião da Honra, que se encontra no Castelo de Versalhes. Entretanto, ao invés de Debré, será o pintor português Henrique José da Silva a fazer o retrato oficial de Dom Pedro. Este representa o imperador com botas, enquanto segura o cetro alongado e veste um manto de plumas amarelas. Porém,
está representado de forma correspondente ao cenário antes apresentado daquele artista que eu não sei falar o nome. Outros artistas também procuraram retratar Dom Pedro I, como por exemplo Simplício Rodrigues de Sá, discípulo de Debré e pintor real da Câmara, e Manuel de Araújo Porto Alegre. Entre as obras de Simplício, destaca-se o retrato de Francisco Gomes da Silva, o Chassa-Laça, localizado no Museu Histórico Nacional. Também localizado no Museu Histórico Nacional, o retrato do imperador, feito por Porto Alegre, é caracterizado por ser uma obra repleta de detalhes. Nesta obra, a figura de Dom Pedro é vestida como militar. A mão direita está apoiada sobre um livro, enquanto a esquerda segura a espada embainhada. Seu busto é repleto de insígnias e coroado de louros, referência à neoclássica francesa. Todos esses elementos simbolizam um homem liberal e inovador, mas também virtuoso e relacionado ao mundo antigo. Atrás dele, o acortinado se faz presente, e é possível observar a paisagem da Quinta da Boa Vista através da janela. Nesse período de renovação artística, o retrato é um instrumento poderoso e influente, capaz de criar e divulgar a imagem política do estadista. Mas é importante destacar que nem sempre foi assim. O costume do retrato esteve durante todo o período colonial quase inteiramente vinculado às instituições religiosas. Foi somente após a chegada da corte portuguesa em 1808, e principalmente na missão artística em 1816, que a produção de retratos escapou definitivamente da primazia religiosa. Sendo assim, através da popularidade do retrato, milhares de retratos de Dom Pedro I foram distribuídos pelo país, com a intenção de que o mesmo fosse mostrado e adorado pelo seu povo. Entretanto, apesar de todos os retratos concebidos por diversos artistas, foi Debré que inovou a representação de Dom Pedro e seu império. Isso é perceptível se analisarmos o pano de boca feito para o Teatro da Corte em 1822, com auxílio de José Bonifácio. Segundo Cândido Portinari, cada retrato evidencia um arranjo distinto dessas energias sociais liberadas durante sua fatura, ora fazendo prevalecer o teor social ou oficioso da encomenda institucional, ora dando vazão aos experimentos estéticos do artista, ora dando feição aos fantasmas, desejos e censuras dos retratados, quase sempre assumindo os teores de sua consistência visual em meio ao emaranhado contraditório desses investimentos particulares e institucionais, vivenciados por vezes como experimentos dilacerantes no plano pessoal. Nesse caso, Debré estava encarregado de uma encomenda institucional e representou de forma extraordinária a coroação de Dom Pedro I, evidenciando a visão nacionalista e liberal que tinha, na esperança de que o Brasil estivesse a caminho de um futuro promissor. Além disso, esta obra contempla os filhos nascidos das uniões entre as raças, como se Debré pronunciasse o projeto de miscigenação proposto por Philipp von Martius, que visava a fusão das raças para a formação do povo brasileiro. Os personagens representados estão armados a fim de representar a defesa da nova terra, enquanto os indígenas estão relativamente afastados da cena, na intenção de distanciar a noção de um estado selvagem, reforçando a ideia de civilidade. As frutas e produtos na escadaria, como a cana-de-açúcar e o café, simbolizam o comércio. Todos esses elementos que constituem a composição combinam aspectos políticos com a paisagem local, criando uma grande alegoria. Um paralelo interessante que podemos estabelecer é entre esta obra e a Adoração da Santíssima Trindade, feita por Dürer em 1511. O cenário brasileiro também é exaltado na pintura de paisagem Panorama da cidade do Rio de Janeiro, feita em 1824 pelo francês Guillaume Romy. O artista usou 8 desenhos aquarelados feitos por Félix-Émile Tonnet como referência para compor sua pintura panorâmica da cidade. A obra foi exposta em Paris e atraiu a curiosidade de centenas de pessoas interessadas em conhecer cidades exóticas e distantes. Este panorama representa a cidade como um todo. Entre as ruas, embarcações e montanhas, as figuras de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e o ministro José Bonifácio são elementos em destaque, vistos passeando pelas ruas da cidade e demonstrando ao público europeu a existência de um império constitucional. Essa exposição foi um evento revolucionário, visto que até então nenhuma obra com tema brasileiro tinha sido exposta na Europa. O panorama prestou o papel de propaganda do país, promovendo não só a beleza da cidade do Rio de Janeiro, como também divulgava as figuras políticas do Império. Porém, certas informações representadas no quadro estavam equivocadas. Naquele momento, José Bonifácio estava exilado na França,
e Dom Pedro pretendia impor ao Brasil um poder autoritário, o poder moderador. Esses fatos não condiziam com o ideal apresentado no quadro. No entanto, não deixou de fazer sucesso entre o público europeu e também foi através deste trabalho que Félix recebeu um lugar na corte de Dom Pedro, tornando-se professor de pintura de paisagem na Academia de Belas Artes, até então não fundada de fato. Os artistas que faziam parte desse meio tinham um olhar atento para a instituição de ensino, e apesar das medidas provisórias, como o ensino dos ateliês de Debré, não poderiam mais esperar pela fundação definitiva. Infelizmente, não sou eu que apresentarei a continuidade dessa trama. Obrigada por terem visto a minha apresentação, espero que tenham gostado e até!